Em dezembro de 1980, um dos incidentes mais incomuns já registrados em território europeu ocorreu dentro de uma base militar da Força Aérea dos Estados Unidos, localizada no interior da Inglaterra. Durante 3 noites consecutivas, militares relataram a presença de luzes estranhas surgindo a partir de uma floresta próxima às instalações. Os objetos foram descritos como silenciosos, com movimentos controlados e capazes de se deslocar em velocidades incompatíveis com qualquer aeronave conhecida na época. Diferente de muitos relatos civis, este caso envolveu diretamente oficiais em serviço, equipamentos militares, registros escritos e investigações internas conduzidas pelas próprias Forças Armadas. O episódio ficou conhecido como o Incidente de Rendlesham Forest, e até hoje é considerado por muitos como o equivalente britânico ao caso Roswell. O que torna esse evento ainda mais incomum é que ele não ocorreu em uma cidade isolada, nem foi observado por testemunhas ocasionais. Ele aconteceu dentro de uma área de segurança máxima, sob vigilância constante, envolvendo pessoal treinado para identificar ameaças aéreas reais. Mesmo após décadas, os relatórios oficiais permanecem inconclusivos. As explicações apresentadas nunca conseguiram justificar completamente os testemunhos, os registros e as decisões tomadas naquela madrugada. Oficialmente, o caso foi tratado como um fenômeno sem importância estratégica. Mas para o Arquivo 51, Rendlesham Forest representa um dos episódios militares mais intrigantes da história moderna. Este é o Dossiê 51. Um acervo de relatos, documentos e casos que nunca deveriam ser revelados. Alguns foram enterrados, outros apenas arquivados. No episódio de hoje, vamos nos aprofundar no incidente militar que desafiou a Força Aérea Britânica, o caso de Rendlesham Forest. A floresta de Rendlesham está localizada no condado de Suffolk, no leste da Inglaterra, uma região caracterizada por áreas rurais, vilarejos pequenos e uma paisagem predominantemente plana. À primeira vista, trata-se de um local comum, sem qualquer relevância estratégica aparente. No entanto, durante o período da Guerra Fria, aquela área abrigava 2 importantes instalações militares: as bases aéreas de Woodbridge e Bentwaters, utilizadas pela Força Aérea dos Estados Unidos como parte de sua presença militar na Europa. Ambas as bases eram consideradas áreas de alta segurança e desempenhavam funções diretamente ligadas à vigilância aérea e à resposta rápida a possíveis ameaças vindas do bloco soviético. O acesso era restrito, e grande parte das operações ocorria de forma confidencial. O Woodbridge, em especial, era responsável por missões de patrulhamento e prontidão, enquanto Bentwaters servia como centro administrativo e de apoio logístico. As 2 instalações operavam de forma integrada, compartilhando pessoal, informações e protocolos de segurança. A floresta de Rendlesham se estendia exatamente entre essas 2 bases, funcionando como uma espécie de corredor natural entre áreas militares sensíveis. Parte do território era cercada, mas a maior parte permanecia como uma zona aberta, utilizada apenas para patrulhamento ocasional. Em 1980, a presença militar norte-americana na região era constante. Centenas de soldados viviam, trabalhavam e realizavam turnos noturnos de vigilância, monitorando tanto o espaço aéreo quanto os perímetros terrestres. Qualquer movimentação incomum, especialmente durante a madrugada, era tratada como potencial risco à segurança. Protocolos exigiam que luzes, ruídos ou objetos não identificados fossem imediatamente comunicados aos superiores. Esse nível de controle torna o contexto de Rendlesham particularmente relevante. Não se tratava de um local remoto ou desprotegido, mas de uma área monitorada por pessoal treinado, equipada com sistemas de comunicação e integrada a uma estrutura militar formal. Foi nesse cenário, dentro de um ambiente de vigilância permanente e tensão geopolítica, que começaram a surgir os primeiros relatos de luzes vindas da floresta, dando início a um dos episódios mais controversos já registrados por forças armadas em território europeu. Na madrugada de 26 de dezembro de 1980, por volta das 3 horas da manhã, militares de serviço na base aérea de Woodbridge relataram a presença de luzes incomuns vindas da direção da floresta de Rendlesham. Inicialmente, acreditava-se que se tratava de uma aeronave em queda ou de algum tipo de sinal luminoso vindo de fora da área militar.
Diante da possibilidade de um incidente aéreo, uma pequena equipe de segurança foi enviada para investigar a origem das luzes. O grupo era composto por militares armados, treinados para lidar com situações de emergência e patrulhamento noturno. Ao se aproximarem da floresta, os soldados passaram a observar luzes coloridas se movendo entre as árvores. Segundo os relatos, as luzes não apresentavam comportamento semelhante ao de helicópteros, aviões ou qualquer fonte luminosa conhecida. Não havia ruído de motores, nem sinais de impacto no solo. Em determinado momento, um dos militares afirmou ter visto um objeto sólido pousado no interior da floresta. A descrição mais recorrente indicava uma estrutura triangular, com superfície metálica e luzes distribuídas ao longo de suas bordas. Os soldados relataram que o objeto parecia estar suspenso a poucos centímetros do chão. Ao se aproximarem, perceberam que a superfície não apresentava juntas, parafusos ou marcas visíveis de construção convencional. De acordo com os depoimentos posteriores, o objeto teria reagido à presença dos militares, emitindo uma luz intensa e deslocando-se lentamente entre as árvores, antes de acelerar repentinamente e desaparecer no céu. Durante a observação, alguns dos soldados afirmaram ter sentido alterações físicas, como sensação de calor, formigamento e interferências nos equipamentos de comunicação. Lanternas e rádios apresentaram falhas momentâneas. Após o desaparecimento do objeto, a equipe realizou uma varredura no local. Foram encontrados 3 pontos no solo formando um padrão triangular, além de marcas superficiais em árvores próximas. Esses registros foram documentados em relatórios internos e comunicados à hierarquia da base. O evento, que inicialmente parecia um simples alarme falso, passou a ser tratado como ocorrência não identificada dentro de uma área militar sensível. Nas noites seguintes, novos relatos surgiram. Outras equipes afirmaram ter observado luzes semelhantes na mesma região da floresta, reforçando a percepção de que não se tratava de um evento isolado. A repetição das ocorrências levou o comando local a autorizar investigações mais detalhadas, envolvendo oficiais de patentes superiores e a produção de relatórios formais destinados às autoridades militares centrais. O que havia começado como uma simples patrulha noturna se transformava, naquele momento, em um dos episódios mais enigmáticos já registrados dentro de uma instalação militar da OTAN. Após os primeiros relatos registrados na madrugada de 26 de dezembro, o caso de Rendlesham Forest passou a ser tratado de forma mais formal pelas autoridades da base. Oficiais de patentes superiores foram informados, e os depoimentos dos militares envolvidos começaram a ser reunidos em relatórios internos. Entre as principais testemunhas estava o tenente-coronel Charles Holt, vice-comandante da base de Bentwaters. Ao tomar conhecimento dos acontecimentos, Holt decidiu conduzir pessoalmente uma nova investigação na noite seguinte, acompanhado por uma equipe de militares e equipamentos de registro. Durante essa segunda incursão na floresta, Holt e sua equipe relataram novamente a observação de luzes estranhas no céu. Segundo os registros, os objetos apresentavam movimentos controlados e mudavam de posição de forma coordenada. Em determinado momento, Holt utilizou um gravador portátil para registrar suas observações em tempo real. As gravações, conhecidas posteriormente como as fitas de Rendlesham, documentaram descrições detalhadas das luzes, das direções de deslocamento e das reações da equipe. De acordo com o relato de Holt, um dos objetos teria projetado feixes de luz em direção ao solo, atingindo áreas próximas às instalações militares. Esse comportamento foi considerado especialmente incomum, já que sugeria algum tipo de interação direta com o ambiente. Após o retorno à base, Holt redigiu um memorando oficial descrevendo os eventos observados. O documento foi encaminhado ao Ministério da Defesa do Reino Unido e se tornou conhecido como o Memo Holt. No memorando, Holt afirmou que os objetos observados não podiam ser identificados como aeronaves convencionais e que apresentavam características compatíveis com fenômenos aéreos não identificados. O texto não sugeria explicações definitivas, mas reconhecia a natureza incomum dos acontecimentos. O Memo Holt passou a ser um dos principais documentos oficiais associados ao caso Rendlesham. Diferente de muitos relatos informais, tratava-se de um registro produzido por um oficial de alta patente, dentro de um contexto militar e encaminhado por vias institucionais.
Com o passar do tempo, as fitas de áudio e o memorando se tornaram públicos, alimentando o interesse da imprensa e da comunidade científica. Ainda assim, nenhuma explicação conclusiva foi apresentada para justificar os fenômenos descritos nos registros oficiais. Para muitos pesquisadores, a existência desses documentos é o principal fator que diferencia Rendlesham Forest de outros casos. Não se tratava apenas de testemunhos isolados, mas de registros formais produzidos dentro de uma estrutura militar organizada. Após a divulgação dos relatos e do memorando oficial, as autoridades britânicas e norte-americanas passaram a adotar uma postura mais cautelosa em relação ao caso de Rendlesham Forest. Diferente do que ocorreu em outras situações semelhantes, não foi aberta uma investigação pública aprofundada. O Ministério da Defesa do Reino Unido declarou que o episódio não representava ameaça à segurança nacional e que, por esse motivo, não justificava maiores esforços de análise. A posição oficial era de que os fenômenos observados não possuíam relevância militar. Com o passar dos anos, diferentes explicações alternativas foram sugeridas para tentar reinterpretar os acontecimentos. Uma das hipóteses mais citadas envolvia a possibilidade de que as luzes observadas fossem provenientes de um farol localizado na costa próxima à região da floresta. Segundo essa interpretação, o feixe rotativo do farol poderia ter sido percebido como uma fonte luminosa móvel, especialmente sob condições de baixa visibilidade e fadiga dos observadores. Outra explicação apresentada fazia referência à queda de detritos espaciais ou à reentrada de satélites na atmosfera, fenômenos que podem gerar efeitos luminosos incomuns no céu noturno. Também foi levantada a hipótese de que parte das luzes pudesse estar relacionada a exercícios militares secretos ou testes de equipamentos ainda não divulgados ao público. No entanto, nenhuma dessas possibilidades foi confirmada oficialmente. Os críticos dessas explicações argumentam que elas não conseguem justificar todos os elementos registrados nos relatos. Em especial, as marcas no solo, as falhas em equipamentos eletrônicos e os registros de múltiplas observações ao longo de diferentes noites. Além disso, o fato de as testemunhas serem militares treinados, habituados a identificar aeronaves, fenômenos atmosféricos e atividades operacionais, reforça a dificuldade de atribuir o episódio a simples enganos de percepção. Mesmo assim, sem uma investigação técnica detalhada e sem acesso completo a todos os documentos internos, o caso de Rendlesham Forest permaneceu em uma zona indefinida entre explicações convencionais e fenômenos não identificados. Oficialmente, as autoridades consideraram o episódio encerrado, sem necessidade de aprofundamento adicional. Oficialmente, o incidente de Rendlesham Forest foi tratado pelas autoridades britânicas e norte-americanas como um evento sem relevância estratégica. Não foram apresentadas conclusões definitivas, nem conduzidas investigações públicas aprofundadas após os relatos iniciais. Os registros oficiais, incluindo o memorando redigido pelo tenente-coronel Charles Holt, permanecem como os principais documentos institucionais associados ao caso. Apesar disso, nenhuma explicação técnica foi capaz de justificar integralmente os fenômenos descritos. Do ponto de vista governamental, o episódio foi considerado encerrado, sem necessidade de novos esclarecimentos ou revisões formais. Ao longo dos anos, as explicações alternativas apresentadas nunca obtiveram consenso entre pesquisadores independentes e autoridades militares. A combinação entre testemunhos de pessoal treinado, registros documentais e a ausência de uma análise conclusiva mantém Rendlesham Forest como um dos episódios mais relevantes já registrados em instalações militares ocidentais. Por esse motivo, embora oficialmente encerrado, o Arquivo 51 classifica o incidente de Rendlesham Forest como um evento inconclusivo. Os documentos existem. As respostas, não. Este arquivo permanece sob análise. Se novos documentos surgirem, ele será reaberto. Até lá, este caso permanece arquivado. O Arquivo 51 continuará a reunir e analisar casos como este. Se você chegou até aqui, escreva Dossiê 51 nos comentários. Inscreva-se no canal e registre seu apoio.